Mas agora a gente segue com o noticiário político. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, sinalizou que o projeto da anistia não deve ser pautado. Questionado sobre o tema durante o evento, Motta afirmou que dará prioridades a medidas voltadas à saúde, educação e segurança pública, além de afirmar que vai retomar o contato com o judiciário para tomar sua decisão final sobre o suposto perdão. Segundo o jornal O Globo, durante sua viagem internacional, neste feriado prolongado da Casa, o presidente da Câmara chegou a receber 2 ligações de magistrados que manifestaram preocupação com o avanço da proposta. O projeto da anistia deve ser novamente abordado em reunião dos líderes partidários, que costuma acontecer geralmente às quintas-feiras. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Roberto Motta, já está conectado, preparado, ao vivo no Rio de Janeiro. Motta, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. A anistia que não sai da pauta do nosso programa, né? Cada dia uma novidade. E agora a sinalização de Hugo Motta, que deve enterrar, põe aspas aí, enterrar o projeto da anistia na Câmara. Parece que a solução seria um acordo, uma negociação com o Judiciário. Bom, 9 em cada 10 parlamentares prometem, quando se candidatam, que vão trabalhar pela saúde, pela educação e pela segurança. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. O sistema de saúde pública do Brasil enfrenta muitas dificuldades. Para colocar de uma forma gentil, os estudantes brasileiros ocupam sempre os últimos lugares nos testes internacionais de qualidade de ensino. A segurança pública brasileira é uma tragédia, é uma carnificina pior do que a maioria das guerras. O Brasil tem alguns dos piores indicadores criminais do planeta. Imaginem vocês se saúde, educação e segurança não fossem prioridade. Pois é, esse comentário do Motta trata justamente dessa manifestação de Hugo Motta, né, dizendo que prioridade são questões ligadas à saúde, educação e segurança, e que o projeto da anistia, nesse momento, não seria o mais importante. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também conectado ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. De que maneira devemos interpretar esse posicionamento de Hugo Motta, que muitas vezes parece uma biruta, né? A dependendo do vento, ele sinaliza para um lado ou para o outro. É isso mesmo, Canhoto. Boa noite a você, ao Motta, ao Beraldo e a nossa querida audiência. Bom, vamos olhar o que é esta pauta genérica. O Motta acabou de fazer um bom levantamento aí de que, se isso realmente fosse prioridade no Brasil, nós não teríamos esses indicadores péssimos em todas essas áreas de segurança, saúde e educação. Mas o pior é que quando você tem um governo que não tem pauta ou prioridade, é um perigo ver o que poderá ser colocado em votação. Vamos pegar um único projeto, o PL da Segurança Pública. Um desastre total. Se esse projeto for votado do jeito que está, ao invés de ajudar a segurança pública, vai piorar algo que está muito ruim no país. Por isso, um governo, quando não tem direção, não tem projeto, o que se faz no Congresso é votar matérias de importância menor ou votar projetos que pioram ainda mais essa situação péssima da saúde, da educação e da segurança pública. E o caso fundamental hoje é o PL da Segurança Pública. Se este PL, apresentado pelo governo, for em votação, prepare-se o cinto, porque virá algo pior, que vai conflitar com a soberania dos estados, com a capacidade de se combater o crime organizado, e nós teremos ainda mais problema. Portanto, é melhor não fazer nada do que votar leis que não servem para nada. Pois é, inclusive muitas pessoas fazem a seguinte reflexão: bom, se o presidente da Câmara emite uma sinalização como essa, será que já não há uma negociação nos bastidores que indique que o próprio judiciário faça alguma correção de rota, diminua algumas penas que foram impostas aos condenados do dia 8? Enfim, é uma interpretação que algumas pessoas fazem. Chamar o Cristiano Beraldo também com a gente, vai trazer suas análises e impressões. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você.
Hugo Mota e o projeto da anistia mais uma vez na pauta do programa, e agora a sinalização indica que dificilmente ele deve pautar esse projeto, porque ele diz que a prioridade são projetos ligados à saúde, educação e segurança, e que talvez a saída seja uma negociação com o judiciário, Beraldo. O sistema mostrou a sua força, Caniato. Boa noite a você, bem-vindo de volta. Boa noite ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se comporta, para aproveitar essa época de Páscoa, se comporta como Pedro, que antes do sol raiar negou Cristo por 3 vezes. Hugo Mota foi eleito com o apoio da bancada bolsonarista e do Partido Liberal, se comprometendo a colocar em discussão e votação o PL da anistia. Isso era um tema muito claro, que era uma condição colocada, pelo menos publicamente, para que ele recebesse os votos, o apoio da bancada ligada a Jair Bolsonaro. E de lá para cá, desde a sua eleição, sobretudo, especialmente depois da longa viagem que fez a bordo do avião presidencial até a China, a sua conduta, a sua postura mudou radicalmente. Ele vem negando que essa pauta é prioritária e demonstrando claramente que não está disposto a colocá-la em votação, lembrando, prerrogativa exclusivamente do presidente da casa, ou seja, ele define, é uma decisão pessoal, se esse PL da anistia será ou não votado. Pois bem, o que acontece ali, nós sabemos que estamos no Brasil. O Brasil é o país em que as forças políticas, o tal sistema, se manifesta com absoluta violência, se necessário for. Basta ver o que aconteceu com a Operação Lava Jato, que colocou corruptos e corruptores na cadeia, mas, ao desafiar o sistema, viu uma força contrária pegá-la pela frente, a ponto de Deltan Dallagnol ter perdido seu mandato legitimamente conquistado com uma desculpa absolutamente esfarrapada que ninguém contestou. A gente vê o que aconteceu com aqueles presos todos na rua, a gente vê o que aconteceu com o próprio Sérgio Moro, eleito senador, e que teve que se desdobrar para não perder também o seu mandato. O sistema no Brasil é implacável e ele não tem a menor vergonha de pressionar para defender seus interesses, mesmo que esses interesses estejam alinhados com corruptos, criminosos e aqueles que destruíram a saúde, a educação e a segurança no Brasil. Pois bem, o que me preocupa, Caniato, não é a postura do presidente da casa. O que me preocupa é o silêncio daqueles que o apoiaram em razão do compromisso assumido de colocar o PL da anistia para ser votado. Esses é que agora tem que se manifestar, tem que se colocar como oposição ao presidente da casa e fazer disso a grande batalha até o próximo ano. Porque se não for assim, se for no discursinho de que, puxa vida, o presidente não colocou para votar, mas eu vou ficar aqui fazendo o joguinho porque eu preciso das minhas emendas, porque afinal de contas ano que vem tem eleição, aí, meus amigos, não há absolutamente ninguém de caráter nessa história. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos, eu espero que a gente se surpreenda positivamente. Pois é, o Beraldo também trouxe reflexões, mas referências bíblicas para fazer um paralelo com essa situação. E aí teve uma pessoa da nossa audiência que também enviou uma mensagem para você, viu, Beraldo? É a Fátima, ela disse que o presidente da Câmara parece aquele ovo de Páscoa que você compra e você abre e descobre qual é a surpresa que tem lá dentro. E que no caso de Hugo Mota, quando você abriu o ovo, a surpresa não foi muito positiva, porque segundo ela, até agora, somente decepções.
Mas, Mota, eu quero inclusive trazer para a nossa audiência, porque a gente fala de uma informação que foi publicada no jornal A, B ou C, inclusive um desses jornais trouxe a aspas do presidente da Câmara em um evento. Ele disse: é nessa agenda que a gente tem que focar, nessa agenda de saúde, educação e segurança, é nessa agenda que a gente tem que focar. Gastarmos energia com aquilo que realmente vem a representar para o país avanços em muitos problemas que nós temos na saúde, educação e segurança pública. Peço que o parlamento foque na agenda, que é o que realmente a população pede de nós neste momento. Ele já responde pela população nesse evento que ele acaba participando. Mas, Mota, lembra que vocês fizeram reflexões no passado sobre talvez um movimento do judiciário brasileiro? E você até deu aquele exemplo de que você ficou surpreso na manifestação do STF em relação à DPF das favelas. Talvez a gente não tenha alcançado esse momento, que o Dávila também outrora chegou a falar em um momento de autocontenção. Talvez a gente não se depare com esse movimento? É possível, Canhato, mas eu não acho provável. Eu não acredito que a situação atual do Brasil seja sustentável. De alguma forma, essa situação vai mudar, mas eu não tenho a menor ideia como isso vai acontecer. Durante muito tempo, eu preguei aqui a autocontenção. E, para usar uma metáfora bíblica aí, eu me senti pregando no deserto. Eu me senti como Moisés, quando desceu lá com as tábuas da lei e viu a turma lá adorando um bezerro de ouro. Foi essa a história, não foi? Eu acho que a época em que contenção seria uma hipótese razoável, me parece que essa época passou. Porque desde que eu comecei a falar sobre isso, inúmeras oportunidades foram perdidas. Vocês podem dizer, nunca é tarde. Eu também acho, nunca é tarde. Mas eu acho que o prejuízo aumenta cada vez mais. As coisas que precisarão ser revistas, modificadas e anuladas, é uma lista que aumenta a cada dia. E eu vejo com surpresa a falta de sensibilidade de alguns políticos que acreditam que conseguem ainda se esconder atrás de meia dúzia de frases feitas ou de discursos enlatados. É um discurso que você poderia colocar na boca de um parlamentar em 1930. Vamos priorizar saúde, educação e segurança. O que quer dizer isso? Absolutamente nada. O que nós estamos vendo, talvez, Canhato, que alguns parlamentares não conseguem ver, é um Congresso Nacional que a cada dia perde mais relevância, perde importância. Ontem ou anteontem eu fiz um Twitter, eu fiz uma postagem no Twitter em que eu disse o seguinte, tá? Eu penso que uma das medidas de maior impacto no Brasil seria o fim do voto obrigatório. Isso deu uma polêmica imensa, né? Uma discussão muito, muito interessante. Tá? Mas eu fico imaginando, se amanhã o voto deixasse de ser obrigatório, talvez a quantidade de votos caísse 80%. Porque o brasileiro hoje ele se pergunta mais do que nunca de que adianta o meu voto. Eu faço o que recomendam, eu estudo, eu olho as propostas dos políticos, eu escolho o político que tem as melhores propostas. Eu voto, ele é eleito. Em alguns casos ele perde o mandato logo depois, ninguém entende por quê, mas vamos supor que ele continue com o mandato. Aí ele vai para o Congresso Nacional, não adianta nada. Ele tem lá um monte de projetos maravilhosos que nunca são votados. O que a gente vê é mais do mesmo. O que a gente vê é o Congresso Nacional aceitando coisas que estão deixando a sociedade completamente indignada. E a gente vê declarações como essa, como se esses deputados estivessem em Marte. Já pegaram, se adiantaram, pegaram um foguete do Elon Musk, estão vivendo num planeta... E Marte é planeta vermelho. Eu nem queria dizer isso, não, gente. Foi sem querer. Eu queria dizer que eles vivem num outro mundo. Não é o nosso mundo.
Quando é que a ficha vai cair? Quando é que eles vão entender o que sente, o que pensa, o que quer o homem comum?